Senhor, e Deus tem caminhos para todos, caminhos de bênção, caminhos de unção, caminhos de verdade, caminhos de realidade, e sejam esses caminhos os caminhos que trazem a você aquilo que Deus deseja sobre cada um de nós. Vamos lá então, vamos olhar para a nossa hora do mestre, e depois nós vamos trazer a continuidade do nosso programa, e você todos os dias aqui tem das 7 às 9 a mesa comigo, para você conhecer, para você continuar e para a bênção do Senhor ser completa na sua vida. Hora do Mestre, toda semana tem um tema um pouco diferente, né? Um tema assim, falamos dos sinais, concordância nos sinais. Esta semana estamos falando sobre o poder do pão e do vinho, a comunhão do pão e do vinho. Pão e vinho são sinais de comunhão. Falamos ontem do encontro de Melquisedeque com Abraão. Olha só, hoje que coisa diferente. Pão e vinho marcados aonde? No sonho que José interpretou. O sonho do copeiro e o sonho do padeiro. Então você tem esse texto aí colocado aí em Gênesis, explicando isso aí. Gênesis 40, de 1 a 8. Você tem toda essa história de o que aconteceu, de que José estava ali na prisão e realmente houve uma situação de indignação que aconteceu entre o copeiro e o padeiro e Faraó. Diz justamente que indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. Coisa interessante, né? Nós pensamos que uma situação ela vem, e aquilo aconteceu, isso não podia acontecer agora, né? Esse evento, ele se iniciou com ofensa e com indignação, mas ele foi resolvido num sonho, com a vitória do sangue sobre todo o corpo que tem seu fim na morte. Olha que coisa profunda, como a palavra quer te ensinar coisas muito além da história que você está lendo ou da situação que você está imaginando. Então há um evento de conflito. Há realmente o copeiro e o padeiro, os dois eram chefes, os dois oficiais de Faraó. Há uma ofensa, há uma indignação, e Faraó os manda à prisão. Aonde é que eles vêm? Eles vêm cair justamente no lugar onde estava José. E José recebe a incumbência de cuidar deles. Então imagina que você pensa assim: minha vida acabou, estou nessa prisão, tudo está terminado na minha vida. Mas você foi cair justamente com José. E sabe que a sua vida não tem um final bom, ou um final feliz, ou um final ruim e um final tenebroso. A tua vida tem uma continuidade profética. Então, se você deixar de ficar olhando as coisas como circunstâncias e começar a olhar as coisas como verdades espirituais, você vai dar testemunho da verdade espiritual. Puxa, onde estava Deus que não livrou Estevão daquelas pedras? Tadinho, ele não merecia morrer. Esse é um pensamento que não é um pensamento espiritual. O pensamento espiritual não está pensando na morte ou na vida, está pensando no testemunho de uma verdade. O testemunho da verdade, ele é superior a qualquer testemunho dos eventos e das circunstâncias no juízo dos outros. Aconteceu isso, não era de Deus. Aconteceu isso, Deus pesou a mão, bem feito, acabou com ele. As pessoas estão mergulhadas numa mentalidade de que isso é de Deus, isso não é de Deus, se fez isso, era Deus, não fez isso, não era Deus. Mas eles têm um sonho, e esse sonho, ele é muito interessante, porque nesse sonho, Faraó botou os dois ali, copeiro e padeiro. Copeiro é a figura do vinho e padeiro é a figura do pão. Por isso que pão e vinho estão ligados nesse evento. E o que acontece? No sonho que eles têm, o padeiro, ele é morto.
e o copeiro, ele é restituído na sua função. O que significa isso? Jesus, ele foi morto. O corpo dele foi desfeito, mas o sangue dele é a nossa absolvição. O sangue dele é a nossa vitória. A vitória do sangue estava sobre todo o corpo, que no fim vai ter a morte. O meu corpo vai morrer, mas se no tempo da vida eu entendi que o sangue é o elemento de salvação, este sangue me salvou. Salvou quem? Salvou o teu espírito, salvou aquilo que você realmente é. Corpo é carcaça, a vida está no sangue. Por isso, a sua vida continua. Quando a carcaça deixa de existir, a vida continua existindo. A vida está no sangue. O poder do Senhor está nesse sangue. Por isso, olha o que ele fala em Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou. Jesus participou da carne e do sangue, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eu não estou sujeito à escravidão, o meu corpo vai morrer, mas por causa do sangue de Jesus sobre a minha vida, eu vou ter a vida eterna com Deus, porque o meu espírito recebeu a marca desse sangue, eu vou ter a vida eterna com Deus, e quando esse corpo deixar de existir, a minha vida continua existindo pelo poder do sangue, porque no sonho a vitória foi do sangue, e essa é a vitória da sua vida sobre todo o corpo que tem no seu fim a morte. A morte, ela vai levar fisicamente todo o corpo, mas a vida vai resgatar você para sempre, pelo poder do sangue de Jesus. Há pecado sobre a sua vida, há acusação sobre a sua vida, há mentira sobre a sua vida, há toda a morte sobre a sua vida. O salário do pecado é a morte, o corpo é desfeito, mas você vai viver reconciliado, você vai viver resgatado, você vai viver como herdeiro, você vai saber do poder do sangue. Esse poder está na sua vida, e sobre esse poder a morte não tem domínio nenhum. Olha que coisa maravilhosa, que sinal incrível. Por que que o copeiro foi restituído? E por que que o padeiro foi morto? Porque o corpo, ele é morto, mas o sangue tem a vida, e no seu sangue você tem vitória sobre as indignações, sobre as situações de ofensa. Tudo está marcado na vitória do sangue. Olha, cada ofensa que você recebe, cada situação de acusação sobre a tua vida, olha, marque uma coisa só: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus te comprou, o sangue de Jesus te resgatou, o sangue de Jesus te limpou, o sangue de Jesus abriu o caminho. Muito mais pelo sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu a Deus, purificará as nossas consciências de obras mortas para servires ao Deus vivo. E porque ele, pela intrepidez, ele foi além do véu, abriu um novo e vivo caminho pelo sangue. Hebreus 10, 19 e Hebreus 3, 17 a 19. O que você precisa? Saber que na tua vida existe o caminho aberto pelo sangue, e o sangue vai prevalecer contra todas as situações onde a morte não tem domínio sobre você. A morte já perdeu. O corpo ficou na morte, o sangue te coloca na vida. Agora, outra coisa importante nessa comunhão do sangue é a ousadia. A ousadia que Jesus teve, ele disse: tem de você ousadia, Hebreus 10, 9 e 20, para andar no novo e vivo caminho pelo sangue. Você vai viver com ousadia. Por causa do sangue de Jesus, você manifesta essa ousadia. E qual foi a ousadia em José? Ele interpretou um sonho, quando o sonho dele ainda não tinha se cumprido, mostrando que ele tinha comunhão com a realidade espiritual. Então imagina você falar assim: José, eu tive um sonho, e ele viu aquelas pessoas, né? E estava assim naquele momento, né?
Vindo José pela manhã, fala Gênesis 46 e 7, viu os que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere do Senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles tinham tido um sonho, falaram assim: eu tive um sonho, estou perturbado com o sonho que eu tive. Qual seria uma resposta de José normal? Sonho, nem me fale. Você não sabe que eu estou aqui. É negócio de sonho? Não. Isso é a maior furada que tem, cara. Eu estou aqui por causa de um sonho. Eu e minha grande boca. E aí as pessoas têm um montão de situações de penalização, de vitimização, para declarar a sua vida excluídas, quando existe, na verdade, a marca de um sonho e a marca de quem tem responsabilidade em cumprir. Ele diz assim: olha, vocês estão aqui, houve um sonho, é de Deus a interpretação. José sabia, Daniel sabia. Testemunhos contra o Egito, testemunhos contra a Babilônia, testemunhos contra o mundo, Egito, contra a Babilônia, sistemas de denominações. Deus tem um testemunho nos sonhos. É Deus que vai governar a história pelos sonhos que Ele coloca na cabeça, na mente e no espírito daqueles que querem governar com Ele. Nós vamos governar pelos sonhos. Então o governo que exerceu ali, naquele momento José, não tendo o seu sonho interpretado, não tendo vivido, o sonho dele foi que os irmãos iriam se curvar. Por esse sonho, ele estava naquela prisão, estava só piorando a vida dele, mas ele tinha responsabilidade. Eu vou interpretar esse sonho, eu vou cuidar dessas pessoas. E ele cuidou do padeiro, e ele cuidou do copeiro, não ficou especulando nas circunstâncias. É o que eu mais vejo hoje, é pessoas: por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Mas é porque Deus, e por que isso aconteceu? E por que isso aconteceu? Eu lamento. Você vai ficar a vida inteira especulando do que aconteceu, porque você está querendo romper a tua vida de uma vitimização. Quando Deus te deu um chamado, quando Deus te deu realmente um sacerdócio, e você vai ter força no seu espírito para conduzir essa obra até o fim e ter na sua vida um resultado cada vez mais incrível. Agora, a interpretação favorável ao copeiro, então o copeiro teve o sonho, e José falou assim: olha, em 3 dias você vai ser restituído lá para Faraó, porque ele exprimia aquelas uvas, e naquele sonho então José interpretou que era o significado dele ser restituído para o seu cargo de copeiro. Aí o padeiro ficou animado, né? Já que ele restituiu, o que vai ser a minha vez? Você vai ser morto. Porque é a figura do corpo que é morto e do sangue que tem a marca da vitória. Mas José disse para o copeiro: você vai ser restituído, você vai estar novamente diante de Faraó. Quando você estiver lá, lembra-se de mim, que eu estou aqui injustamente. Eu rogo-te, seja bondoso para comigo, faça menção de mim a Faraó, me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado na terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Olha, a voz do sangue vai trazer libertação a você, mas não é no tempo que você deseja. Aquele homem recebeu uma grande bênção, a interpretação do sonho e a realização. Foi o primeiro sonho que José interpretou e que acabou de acontecer em 3 dias. Era aniversário de Faraó, mandou decepar o padeiro e restituiu o cargo ao copeiro. Ele falou assim: copeiro, lembra de mim, me avisa. Mas ele disse não, ele acabou esquecendo, e ele esqueceu da vida de José. Ao passo que o Senhor entende o que você vai viver. Tudo é um tempo que Deus tem marcado para você. O tempo de Deus vai chegar, a voz do sangue vai clamar. O sangue de Abel está clamando. O que? O sangue de Abel clama? Isso é uma metáfora. Não, isso é uma verdade. Porque o sangue de Jesus tem voz, o sangue da justiça tem voz, e o sangue daquele copeiro restituído estava clamando por José.
O clamor do sangue é desde agora. A resposta do sangue é no tempo perfeito de Deus. Continue clamando debaixo do sangue. Continue clamando pela tua vitória. Continue clamando pelos seus sonhos. Continue clamando por aquilo que Deus colocou na sua vida. Continue clamando, entendendo o poder incrível que existe no sangue de Jesus. Eu estive na África, nos lugares mais terríveis possíveis, vendo os demônios de tudo quanto é lado, e eu proclamava: o sangue de Jesus que tem poder. There is power in the blood of Jesus. E quando você realmente entende o poder do sangue, você tem uma vitória muito grande. Essa vitória não é no tempo em que você imagina. Por quê? Você vai entender que há uma aparente vitória do inimigo. Quem olhasse o corpo de Jesus na cruz, ia dizer: realmente ele tentou. Puxa vida, eu nunca pensei que Jesus fosse perder ainda para o sistema romano. O que falavam os irmãos dele? Escuta, você não é o salvador do mundo, vai ficar aí falando em casa aqui? Se você é isso tudo que você diz, vai e se apresenta ao mundo. Jesus tinha de 32 para 33 anos, porque era a festa dos tabernáculos. Ele ia morrer na Páscoa do ano seguinte. Ele cumpriu Páscoa e cumpriu tabernáculos, e depois ele viu cumprir o Pentecostes. Nós vamos falar depois das festas. É muita revelação, né? A Bíblia é um livro cheio da revelação. Ele cumpriu 3 Páscoas, e menciona que ele cumpriu justamente o tabernáculo. E bem no tabernáculo, os irmãos disseram assim: Jesus, esse papinho aí, filho de Deus, e você tomar banho ontem, cara? E você vomitar aquela comida, esse papinho, esse cara pensa que é o quê? Tudo que você falou aí, ninguém vai dar ninguém está nem aí com isso, tá? O inimigo odeia a revelação que você carrega. Ele quer desprezar, ele quer terminar com você, ele quer dizer que você não vale nada. E você, está disposto a ir para a cruz? E você, vai ser crucificado pelo teu tempo? Eu não vou dizer o que eu sei que vai acontecer com a minha vida, para você não ficar com pena de mim nem triste. Mas pode ficar tranquilo que eu vou ficar alegre. Eu vou ficar alegre com tudo que vai acontecer, ainda que seja a pior coisa aos olhos dos outros. Jesus pendurado no madeiro, quer coisa pior? Mas aquilo era uma interpretação, era uma vitória aparente. Ele disse, a interpretação do sonho dele, né? Dos 3 cestos são 3 dias. Ainda de 3 dias, Faraó tirará fora a cabeça, te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Jesus estava na cruz, pendurado naquele madeiro. As aves do céu são os demônios, dizendo: acabei com ele. Fazendo festa, acabei com Jesus, morreu, crucificou, festa aí, acabou o Filho de Deus. Você contou 3 dias errado. O corpo dele foi envolvido naquele linho e foi envolvido naquele bálsamo e ressuscitou. Sim, morreu, mas as aves dos céus não conseguiram tocar nele. É figura de José, figura do sonho, porque a voz do sangue estava sobre o mesmo corpo. Ali estavam separados o sangue do corpo. Por quê? Porque é o nosso corpo. O meu corpo morre e se decompõe, mas eu continuo fazendo parte do único corpo que não se decompõe, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo ressuscitou. Ninguém reconhecia Jesus em 40 dias que ele estava na terra, mas sabia que ele tinha o poder e a vitória sobre ele, e esse é o corpo do qual eu faço parte. Isso aqui não significa nada, isso aqui é um odre velho. Não existe odre novo no seu odre velho. O teu corpo é um odre velho. O odre novo é quando você enxerga a estrutura que recebe o vinho, que é o seu espírito. O espírito do homem é um odre novo para o vinho novo, que é o Espírito de Deus. Isso aqui, carcaça. Isso aqui vai durar enquanto você tiver que carregar o que você tem dentro de você. Quando não tiver mais,
Shalom e lola itraot, como fala hebraico, né? Tchau, e não vejo você nunca mais. Não vou te ver depois. Isso é uma coisa muito profunda da palavra do Senhor. Era uma aparente vitória das aves. Mas, como termina essa história? Há uma ressurreição de José. José continuou naquela prisão. Ele ficou ali. O copeiro teve a restituição, esqueceu dele. E o que fala Gênesis 41? Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Aleluia. O que são 2 anos completos? É o 3º ano. Aleluia. Há uma ressurreição de José no início do 3º ano. Ele interpretou aquele sonho no 3º ano. Passou 2 anos completos. O sangue está clamando, porque no 3º ano, no 3º dia, na 3ª vez, esse sangue vai clamar e vai chegar a tua hora, quando você persevera e sabe, eu estou esperando a hora que o sangue vai responder. Continua clamando, o sangue vai responder. Não vai responder com a vitória do sistema, mas vai responder com uma vitória espiritual. As pessoas me veem nesse prédio, me odeiam. A religião me odeia, só acusa pessoas próximas, médias e distantes. Todas vão ter a sua chance de poder me acusar. Mas deixa o Senhor, no poder da voz do seu sangue, completar os ciclos. Completou, 3º ano. Faraó tem um sonho, e José interpreta o sonho, e naquela interpretação, ele é colocado de maneira poderosa sobre todo o Egito. E fala Gênesis 41, 46, era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Vai chegar o tempo dos 30 anos, é como Jesus, nos 30 anos, que andou fazendo bem em todo lugar, porque o Espírito do Senhor era com ele. José é figura de Cristo. Olha, existem em José 12 figuras de Cristo incríveis, que estão em José. Eu ministrei essa palavra uma vez lá em Israel. Vamos voltar a ministrar essas palavras aí. As palavras estão jogadas nos meus cadernos, né? Alguém pensa que está jogado. Está tudo no Espírito. Eu desejo que haja registro. E se perder o registro? Tudo no Espírito. Deixa Deus mover. Deixa Deus fazer. Deixa Deus realizar. Porque a obra dele é muito maior daquilo que você imagina. E aí, José, o que ele faz? Ele ajunta muito cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Por que ele ia além das medidas? Porque ele conhecia as medidas. Por isso, o 3º ano, os 30 anos, figura de Jesus como o pão da vida. O padeiro no seu corpo de morte morreu. Jesus, ele é o pão da vida, produzido sem escassez, porque o seu corpo ressuscitado é alimento para que todo o propósito possa ser cumprido. Deixa o corpo de Cristo ser o alimento, deixa todo o propósito ser cumprido, deixa a obra do Senhor na sua vida ser uma obra completa. E finalmente, os irmãos vêm até José, se dobram diante dele, sem saber que ele era José. Os seus sonhos vão se cumprir, sem que eles saibam. Que doido, né? Alguém vai cumprir o teu sonho sem saber que está cumprindo o teu sonho, dizendo que era contra o teu sonho, e o teu sonho aconteceu. Eles jamais podiam imaginar que era José, mas eles cumpriram o sonho. Aí José chama uma salinha e fala assim: eu sou José. Eles quase morreram. Mas José fala assim: calma, não faz nada de mal contra você. Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Sabe o que Deus enviou? Deus enviou a vitória do sangue. A vitória do sangue, lá no Êxodo, é o primeiro momento que Deus enviou.
Eu vou enviar o sangue, porque o corpo morreu. O corpo do cordeiro morreu. O sangue fez você viver. E se você se alimentou do cordeiro, você vai ter essa saída, essa passagem garantida. Sangue e corpo, comunhão. E eu sei que talvez você não entenda tudo que foi falado aqui, mas eu não me importo, né? Importo sim 1%, né? Eu gostaria que as pessoas entendessem o que eu falasse, né? E alguns vão entender, outros não vão entender. Alguns vão celebrar, outros não vão celebrar. Deus é que sabe. Eu me alegro com todas as palavras que eu recebo do Senhor todos os dias. E eu desejo que esse registro alcance você com uma vitória. Alcançando ou não alcançando, eu desejo que você tenha um registro na sua vida. E nós vamos fazer a oração da vitória agora, para que você entenda o poder do sangue. Não se limite no seu próprio corpo e na sua existência. E não desistas dos sonhos que Deus entregou a você. Há um poder no sangue maravilhoso. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. O sangue de Jesus purifica os seus pecados. O sangue de Jesus tira a condenação de você. Entenda a marca desse sangue. Não deixe que as situações temporais do seu corpo o excluam daquilo que Deus preparou. E não deixe que os seus sonhos morram, porque o Senhor tem, na eternidade do sangue, o seu cumprimento para cada um deles. Vamos lá na nossa oração da vitória. Obrigado, Senhor, por esse dia, pela comunhão do corpo e do sangue, porque o nosso corpo, ele vai morrer, mas pelo teu sangue, nós vamos viver no teu corpo. E porque esse corpo carcaça de odre velho deixa de existir, para que eu no meu espírito odre novo receba o sangue de Jesus, vinho novo, e viva por toda a eternidade. Ah, meu Deus, obrigado pela tua revelação. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua realidade, obrigado pela tua vida. Eu quero ser um odre novo num vinho novo. Eu não quero dar a importância que as pessoas dão ao seu corpo carnal. A importância está na realidade espiritual, em termos um novo espírito e sermos nesse espírito para o Senhor, levantados com poder e com autoridade. Nos dá mesmo essa marca e esse entendimento. Nos faça viver e crescer em toda essa oportunidade. Obrigado pela palavra que o Senhor pode permitir que eu possa profetizar nesse altar. As palavras da revelação e as palavras da comunhão. Nos dê essa marca e nos faça mais que vencedores. Nos dê o poder dessa vitória. Oramos, Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.